Divórcio e adultério. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Olá a todos, a paz do Senhor. Bom, para darmos início a esses assuntos bem complicados, vamos para o Novo Testamento e analisaremos duas histórias que ocorreram enquanto Jesus estava pregando o Evangelho aqui na Terra. A primeira história nos dá um parâmetro a respeito do divórcio. Ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 30. Nessa história, Jesus inicia um diálogo com uma mulher samaritana, e este diálogo gira em torno da água, pois eles estavam perto de um poço por volta do meio-dia, e Jesus estava com sede. Então, ele pede água para a mulher samaritana. E isso foi bem ousado da parte de Jesus, pois os samaritanos e os judeus não se davam bem. Então, a mulher ficou bem incomodada pelo fato de Jesus, sendo judeu, falar com ela. Após o diálogo se estender um pouco, Jesus acaba revelando a vida daquela mulher e conta que ela já teve 5 maridos e que já estava em um 6º relacionamento. Após revelar isso, a mulher percebe que Jesus era um profeta. E após o diálogo se estender um pouco mais, Jesus revela àquela mulher pecadora que ele era o Messias que havia de vir ao mundo. Ela crê nele e sai anunciando Jesus a todos os samaritanos de sua cidade, e através daquela mulher pecadora, muitos samaritanos conhecem a Jesus. Ou seja, aquela mulher saiu de um estado de pecadora a evangelista, em apenas um diálogo com Cristo. Eu não quero afirmar com esse vídeo que você pode divorciar, que está tudo bem. Longe disso. O divórcio é algo terrível e deve ser evitado ao máximo. Porém, caso você tenha se divorciado, saiba que isso não é o fim. Afinal de contas, a mulher samaritana teve 5 casamentos que não deram certo, e mesmo assim, Jesus restaurou completamente a vida dela. E mais uma coisa, você não precisa de um casamento para ser feliz. Em primeiro lugar, e acima de tudo, você precisa ter Jesus em sua vida. As demais coisas, Ele vai te acrescentar. Busque primeiramente o reino de Deus. A segunda história ocorre também no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 3 ao 11. Esse texto bíblico relata a história de uma mulher que havia sido pega em adultério, e os escribas e fariseus que viviam armando ciladas para tentarem acusar Jesus, trazem essa mulher para Jesus para que ele julgasse a causa dela e a condenasse pelo seu pecado, segundo o que a lei ordenava. A pena para quem fosse pego nesse ato era a morte por apedrejamento. Porém, Jesus inverte completamente o jogo com uma das frases mais icônicas de seu ministério. Ele diz à multidão: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, a multidão, acusada pela sua própria consciência, começa a ir embora daquele local. Então, Jesus chega até a mulher e pergunta: onde estão os acusadores dela? E após isso, ele fala: vá e não peques mais. O adultério é um pecado terrível, e na maior parte dos casos ele acaba destruindo muitos casamentos e gerando muitos divórcios. Entretanto, mesmo para esse tipo de pecado, que é bem grave, existe o perdão de Deus, através de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra isso claramente. Por isso, se você cometeu esse tipo de pecado, arrependa-se hoje mesmo e creia em Jesus, e siga a ordem que ele deu para aquela mulher, que um dia também foi adúltera. Vá e não peques mais. Abandone o seu pecado hoje e receba a salvação através de Jesus Cristo. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.